Olá, eu sou Renata Santos e esse ano criei o canal do YouTube para compartilhar com vocês algumas reflexões, ideias, conteúdo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e bem-estar em todos os níveis. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho com base nesse livro, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Está em espanhol, mas depois eu vou colocar na descrição os dados em português. E ele é muito condizente, né, com o momento que eu tô sentindo atual, da gente chegar já no fim do ano, às vésperas do Natal e realmente da virada para o próximo ano. E é um momento em que a gente costuma chegar, né, num fim de ciclo e olhar para tudo que foi vivido. Esse ano foi muito intenso, com muitos desafios, tivemos que nos adaptar a muitas coisas, nos reinventar, desenvolver capacidades, enfim, é um ano muito rico nesse sentido. E quando a gente faz essa retrospectiva, esse balanço interno, a gente pode sempre olhar de muitas formas, de uma perspectiva mais, entre aspas, negativa ou mais positiva, ou seja, mais me lamentando, me queixando, me sentindo vítima de tudo, ou olhar pelo que eu ganhei, o que eu desenvolvi, o que eu aprendi esse ano, valorizar as coisas, as bênçãos, faz parte desse ano também, algumas perdas, né, de pessoas queridas, perdas talvez financeiras, mas apesar de tudo isso, acolher, né, as perdas, as dores fazem parte da nossa vida e ainda assim conseguir ter um olhar positivo, uma perspectiva do porquê eu vivi tudo isso, o que eu ganhei através de tudo isso, mesmo que tivesse incluído dores. Então isso tem muito a ver com o que o Viktor Frankl, esse autor, trouxe, né? O quanto que o nosso sentido de vida, e isso somos nós que damos, né? Nós que decidimos, ou se estamos inconscientes, não decidimos nada, não vemos sentido em nada na vida, mas uma orientação do porquê eu estou aqui, qual é o sentido de tudo isso, que sentido eu quero que tenha, né? Um sentido elevado que eu busco para mim, para essa experiência que eu estou tendo aqui de vida. Então esse sentido ele traz como altamente motivante, ou seja, altamente estimulante para a gente continuar nessa jornada em que vamos ter desafios, né? E vindo desse autor, mais especificamente, é muito especial porque ele passou por grandes desafios. Ele é um sobrevivente do campo de concentração e ele realmente passou muitas privações, muitas dores, como vivência pessoal, e observou também de outras pessoas que passaram essas dificuldades tão terríveis. E ele pôde ali, ele é médico, né? E ele pôde observar as diferentes reações das pessoas, né? Aqueles que, vamos dizer, que sucumbiam a essas limitações, essas dificuldades terríveis, e aqueles que de alguma forma conseguiam se manter fortes, que conseguiam se manter vivos, né? Dentro disso, que mesmo sendo prisioneiros de um sistema, né, de algo que estava montado, prisioneiros físicos, mas que eles conseguiam sentir uma liberdade de alma e conseguiam escapar, né, não cair naquela armadilha de deixar de viver internamente, né? Aqueles que conseguiam se sentir ainda vivos, mesmo vivendo em condições tão precárias. E, na verdade, aqueles que se conseguiam seguir adiante, eles tinham um sentido de vida, eles conseguiam achar um propósito em tudo e ter um sentido muito elevado. E aquilo que alimentava, né, a alma deles para que eles continuassem ali. E o autor, ele chega até a dizer, né, eu vou ler aqui para vocês, ele disse que, na verdade, aqueles que sucumbiam às influências degradantes, né, do campo de concentração que ele estava, eram aqueles que já previamente tinham se abandonado a si mesmos no nível espiritual e humano. Então, as situações externas, elas vão só refletir aquilo que já existia neles, né? Se já não existia um sentido interno, humano, espiritual,
frente aos desafios, aquelas pessoas acabavam se sucumbindo. E ele também, o autor, ele cita o Nietzsche várias vezes, porque Nietzsche já dizia também que quem tem um porquê para viver consegue suportar praticamente qualquer coisa, porque existe um porquê, existe um propósito. E aproveitando a frase também de Nietzsche, Nietzsche diz que tudo aquilo que não me destrói me faz mais forte. Bom, esse é um livro então que é muito... Logo o Viktor Frankl desenvolveu uma linha terapêutica, a logoterapia, que trabalha muito isso, né? Com olhar o sentido que eu quero dar para minha vida. Então, acho que é chegado um momento da gente refletir sobre isso, né? O sentido de tudo que nós vivemos e da nossa vida, né? E quando a gente vai para esses sentidos, são mais profundos, né? É um sentido de olhar como eu quero viver essa experiência aqui, não num nível de ter um sentido de conquistar mais dinheiro, mais coisas materiais, ou mais poder, ou mais de saciar meus desejos, minhas vontades, minhas vaidades, mas aquele sentido que realmente dá força eram aqueles sentidos mais profundos mesmos, mais conectados com o ser humano, seu espírito, aquele sentido de se sobressair, de desenvolver suas virtudes, suas qualidades, de contribuir com a humanidade. Então, esses sentidos tão profundos que também já os filósofos, né, os filósofos gregos, filósofos ou grandes pensadores do Oriente também já traziam isso, né, o quanto que esses sentidos, esses propósitos mais elevados, mais nobres, o quanto eles nos dão força e nos direcionam para ter uma boa vida. E para ter uma vida em que lá para o final dela a gente vai satisfeito, né? A gente vai sabendo que fez dessa experiência algo muito bom. Então, quanto que é importante a gente rever e buscar o sentido, né? Porque esse sentido somos nós que damos. E se a gente tiver esse olhar, conseguimos dar um sentido profundo a esse ano, a tudo que nós vivemos e ao que nós queremos, né? Para o nosso próximo ano, para o nosso futuro. Muito importante estar conectados com o porquê estamos aqui e o sentido que cada um, porque isso é muito pessoal, que cada um escolhe dar para a sua vida. Esse é o meu convite. No fundo é algo bem profundo mesmo, para refletir, para pensar, e acho que esse ano convida também bastante a gente para isso, para retomar esse sentido. E, bom, e agora eu quero agradecer um pouquinho a todos vocês que me apoiaram esse ano, que seguiram o canal, que compartilharam, que me mandam, recebo muitos comentários, não só escritos aqui, podem continuar escrevendo aqui ou pessoalmente, enfim, é muito bom saber que os vídeos vão chegando, vão acompanhando, orientando, ajudando cada um de vocês e agradeço, né? Essa também foi um sentido que eu dei também para esse ano, né? Contribuir com algo positivo para as pessoas e a forma foi através desse canal. E também deixo esse convite aqui, já que a gente está nesse período que também favorece esse espírito do compartilhar, de ser solidário, de dar o nosso melhor para os outros. Também deixo esse convite, né? O que você está contribuindo para a sociedade, para a família, para os seus amigos. Às vezes são pequenas ações que esse doar, né? Um doar de coração, dando o nosso melhor, que é muito bom, né? Se todos fizermos essa corrente do bem, é algo que nos ajuda a todos, né? Então também faço esse convite para vocês, com muita gratidão por todo o apoio e carinho que eu recebi. Um grande beijo e nos vemos no próximo ano. Até lá!